Nós vamos agora ao vivo para a Colômbia, onde as buscas por sobreviventes do terremoto estão no terceiro dia. Os primeiros dias são cruciais para tentar encontrar vítimas com vida presas nos escombros. E quem está acompanhando tudo isso de perto, em loco, na cidade de Cali, é a nossa correspondente para a América Latina, Luciana Tadeu. Meu boa tarde a você, Luciana. Como estava a cidade quando você chegou? Qual é a situação que você nos conta neste momento? Em que local que você está? A gente consegue ver os escombros atrás de você. Do que se tratava essa construção antes do terremoto? Oi, Yuri e Débora, boa tarde para vocês, para todos que nos acompanham. Olha, a gente está aqui no sul da cidade de Cali, que é a terceira mais populosa da Colômbia. E vocês conseguem ver muitos escombros do que foram 2 edifícios de 5 andares que desabaram nesse terremoto da última segunda-feira. De tempos em tempos, por aqui, os socorristas fazem aquele gesto pedindo silêncio absoluto na tentativa de identificar algum som, algum tipo de batida nos escombros, justamente para ver se há algum sinal de vida, pessoas que ainda estão presas embaixo de toda essa destruição. Aqui a gente não somente vê socorristas profissionais, como muitos voluntários trabalhando nessa tentativa de encontrar algum sobrevivente. Acabaram de pedir silêncio. Vou ter que fazer um silêncio absoluto. Então eu peço desculpa porque esse é o momento em que eles tentam encontrar alguém com vida. Não sei se é possível identificar, mas é esse momento em que todo mundo por aqui faz silêncio e muitas vezes se aproximam justamente para pedir para a imprensa um silêncio absoluto, para a gente não atrapalhar nenhuma possibilidade de escutar alguém com vida sob os escombros. A cidade de Cali foi uma das mais afetadas por essa destruição. São mais de 100 edifícios que desabaram por esse terremoto. Então, ainda existe esperança de, nesse prazo de 72 horas, que é esse prazo em que há maiores possibilidades de encontrar gente com vida, justamente de intensificar essa tarefa de resgate para tentar encontrar sobreviventes. E ao redor da cidade, a gente vê não somente estruturas assim que desabaram completamente, mas também estruturas que ainda estão de pé, mas muito danificadas, que caiu parede. A gente consegue ver o interior dos cômodos, dos quartos, realmente a vida das pessoas que ficou exposta depois de toda essa destruição. Yuri e Débora, eu vou parar de falar para não atrapalhar o trabalho dos resgatistas, porque por aqui o que nos dizem frequentemente é que a prioridade é a vida. Sem dúvida, Luciana Tadeu falando conosco, direto de Cali. Luciana, fica tranquila, a gente vai manter a sua imagem no silêncio, aí pode deixar que eu vou segurando aqui o áudio, explicando para as pessoas que estão nos vendo. Você pode deixar ali o foco só aí nos escombros para a gente explicar. Quem acabou de ligar o sinal conosco aqui na CNN Brasil, aqui no CNN 360, Luciana Tadeu está ao vivo em Cali, na Colômbia. Está acompanhando o trabalho de resgates e no momento em que Luciana Tadeu estava trazendo as informações ao vivo, houve ali o apito dos socorristas, dos resgatistas, para que fizesse silêncio total na área, justamente porque pode ser que eles tenham escutado sons de pessoas que estão sob os escombros, ou, né, vale lembrar, não só pessoas, também animais de estimação são resgatados neste momento. A gente acompanhou isso no recente terremoto que ocorreu na Venezuela, agora também na Colômbia, há toda essa expectativa. Luciana, acho que agora já vejo mais movimentação atrás de você, então acho que você pode retomar, né, a conversa e fique sempre que precisar. A prioridade é para que, de fato, para que se faça silêncio, a gente segura o áudio, as explicações por aí. Queria que você relatasse um pouco de como foi a sua chegada até Cali, aí na Colômbia, porque a gente imagina que ainda há dificuldades logísticas, não só para quem precisa sair da Colômbia, estrangeiros que estavam aí quando ocorreu o terremoto, mas também para chegar, né?
Yuri, nesses últimos dias seguintes ao terremoto, o aeroporto de Cali passou a funcionar normalmente. Não havia nenhum tipo de destruição, pelo menos perceptível, na área de desembarque. O aeroporto que continua fechado é o aeroporto de Pereira, que foi uma das cidades mais afetadas e que está aberto somente para receber justamente ajuda humanitária, socorristas que estão se dirigindo para essas cidades que foram mais danificadas pelos tremores, justamente então para receber essa ajuda. Eu queria ressaltar, Yuri, uma coisa que eu tenho percebido muito aqui, muitos voluntários se aproximam da imprensa para pedir ajuda, para falar, olha, tem muito socorro concentrado em um escombro, mas lá aqui a 2 quadras tem outros escombros em que a gente não tem máquina para retirar. Então a gente vê um pouco, apesar de aqui na Colômbia a gente está vendo um cenário de muito mais estrutura para fazer esse resgate, ainda existe uma inquietude por alguns setores em que a população não se sente completamente atendida. E também a solidariedade dos resgatistas. Em todos os lugares em que eu estive fazendo cobertura desde que a gente chegou, me deram máscara para se proteger do pó, porque o pó que essa retirada dos escombros levanta é muito forte, então vocês conseguem ver todo mundo com máscara por aqui. Estava falando com vocês, acabaram de me dar um óculos para eu me proteger da poeira, oferecem comida, oferecem água, a ajuda, doação das pessoas, da população colombiana não para de chegar nesses pontos de resgate, então isso também é algo muito ressaltável, né? Essa comoção da população que se mobilizou realmente para ajudar nesse resgate desde o primeiro dia, quando os socorristas ainda não tinham chegado e os voluntários da cidade, as pessoas pararam o que estavam fazendo justamente para atender essa emergência. Quando eu estava vindo do aeroporto para o meu hotel, logo na chegada, o próprio motorista de Uber que me transportou disse isso. Ele falou, não tinha internet quando aconteceu o terremoto, então não tinha como pegar nenhuma corrida. Eu vi que tinha uma emergência acontecendo em vários pontos da cidade. Ele falou, eu fui ajudar no resgate, ajudei das 11 da manhã até as 7 da noite e aí, claro, viu, né, todas as cenas de destruição, viu pessoas sendo retiradas sem vida dos escombros, mas claro, sempre com essa esperança de continuar encontrando sobreviventes. E outra coisa importante de destacar desse panorama da cidade é a quantidade de estruturas que estão de pé, mas que a gente não consegue entender como, porque realmente estão muito abaladas. Então, esse medo pelas réplicas que não estão sendo sentidas com força aqui em Cali, mas que podem terminar de abalar essas estruturas que já estão muito danificadas, essas paredes que caíram e deixam o interior dos edifícios completamente expostos, muitos edifícios que estão em pé, porém muito inclinados ou com alguns andares somente colapsados e que a população teve que realmente deixar esses edifícios porque não tem nenhuma condição de segurança para voltar. Então tem muitos lugares agora que estão sem ninguém, foram evacuados e gente que teve que recorrer a hotéis e também a casas de familiares para poder ter um lugar seguro nesses dias de tentar contornar essa emergência pelos terremotos, Yuri. Sem dúvida, Luciana, e importante esse relato que você faz, porque de fato, né, a cobertura da imprensa também é um trabalho importante. Claro, né, os socorristas, os resgatistas são o trabalho prioritário num momento desse. Deixa eu aproveitar que você está conosco. Quando a gente noticiou este terremoto desde a segunda-feira, a gente ouviu relatos, né, de algumas das regiões atingidas. O embaixador do Brasil na Colômbia, inclusive, descreveu isso. Algumas das regiões são regiões bastante pobres aí da Colômbia. Cali, como você disse, é uma cidade grande, que, como toda cidade grande da América do Sul, tem bairros mais nobres e bairros mais vulneráveis. Descreve um pouco mais esta região que você está, o sul aí de Cali, se é uma dessas regiões mais vulneráveis ou uma das regiões mais bem estruturadas da cidade. O que você nos conta a esse respeito? Não é não, Yuri, não é uma região empobrecida, de fato a gente consegue ver caminhando aqui pelas redondezas, que é uma zona de classe média até alta em alguns setores. Um dos edifícios que estão caídos aqui atrás estavam me contando os socorristas, uma piscina no terraço e não é assim, dá para ver que foi realmente em
diversos pontos da cidade de Cali, com uma concentração dos edifícios que desabaram, principalmente no sul da cidade, mas muitos prédios afetados. Somente aqui na cidade de Cali são mais de 100 edifícios que desabaram. Então, para a gente ter uma noção do desastre, né? Não é como o que a gente viu em La Guaira, na Venezuela, em que havia aquela imagem da cidade inteira colapsada. Aqui a gente vê um edifício colapsado, caminha algumas quadras para encontrar outro, não estão necessariamente um do lado do outro. O que sim a gente vê andando por toda a cidade são muitas rachaduras nos edifícios.